Bom dia a todos. Estamos aqui presentes nessa nova sessão, denominada História da Filosofia e Pragmatismo. Teremos apresentações muito interessantes. Pelo roteiro, a gente pode verificar isso. Agradeço novamente ao Centro de Estudos de Pragmatismo da PUC de São Paulo. E, em meu nome, especialmente agradeço ao professor Ivo, a Sadi Ibre, a professora Heloísa Bortolotto Guisi e a professora Lúcia. Esse congresso é sempre muito importante para a filosofia nacional, para os estudantes, para os interessados, para os curiosos em pragmatismo. Certamente, todas as matérias aqui veiculadas podem acrescentar tanto para o nosso conhecimento intelectual quanto para a vida prática, né? Portanto, seguindo o roteiro proposto pela organização, eu seria o primeiro a apresentar o trabalho. Vou, sem demora, compartilhar a minha tela aqui. Acredito que estejam vendo. Sim. Ótimo. Bom, o tema que eu vou apresentar é a visão ética de Boécio com a lente da filosofia pragmaticista de Peirce, né? Pretendemos iniciar uma pesquisa a ser oportunamente aprofundada acerca de temas que abordam a ética e, consequentemente, a justiça e a felicidade, destacando os pensamentos de Boécio, do século VI, e de Peirce, do século XIX. Boécio, embora não tenha a ética como tema central de sua obra, incorpora elementos éticos nos seus escritos, né? Ele segue princípios estoicos, enfatizando virtudes, autodomínio emocional e harmonia com a ordem moral divina. Defende o livre-arbítrio e a responsabilidade moral, onde os seres humanos podem escolher entre o bem e o mal. A verdadeira liberdade, segundo Boécio, reside em viver de acordo com a razão e a virtude, superando desejos e paixões irracionais. Sustenta a providência divina e a ordem moral como intrínsecas ao universo, relacionando ética à teologia, onde a ordem moral reflete sabedoria e bondade divinas. A influência estoica em sua obra ressalta a importância da harmonia cósmica, o viver conforme a razão universal, o controle das emoções perturbadoras e a busca da ataraxia, que significa a imperturbabilidade, e da eudaimonia, felicidade, realização plena. Boécio explora em A Consolação da Filosofia a questão da justiça, destacando a importância de uma vida virtuosa e da retidão moral. Argumenta que a verdadeira felicidade não está nas riquezas, poder ou fama, mas apenas na virtude e na busca pela sabedoria. Enfatiza que a injustiça não traz benefícios reais, pois corrompe a alma e nos afasta da harmonia com a ordem divina. Uma ideia central em sua obra é que a filosofia é o caminho para atingir a virtude e, consequentemente, a felicidade. A filosofia ajuda a compreender a natureza da realidade, discernir o que é verdadeiro e justo e viver de acordo com esses princípios. Boécio também aborda o conceito de livre-arbítrio, defendendo que os seres humanos têm a capacidade de fazer escolhas racionais que determinam seu caráter e destino. No entanto, ressalva que o livre-arbítrio deve ser usado de forma responsável, em conformidade com os princípios da virtude e da razão, para alcançar a verdadeira felicidade. Boécio argumenta que é essencial acreditar na providência divina, mesmo diante da adversidade e injustiça, pois ela guia o universo para um propósito maior.
Essa crença oferece conforto e sustenta a fé na busca pela virtude e felicidade, mesmo nos momentos difíceis. E aí a gente inicia aqui um capítulo onde eu vou já inserir o pragmatismo de Peirce, né, nesse tema, dizendo que é um método de análise filosófica de sistemas teóricos, enfatizando a importância do método científico, a busca pela verdade através da experimentação e a relevância das consequências práticas de nossas crenças e ações. O professor Ibre nos auxilia nesse entendimento, ressalvando que o pragmatismo também pode assessorar na busca pela verdade, pois o pragmatismo propõe, então, um princípio de significação que depende do modo como fenomenologicamente os conceitos e tudo o que é de sua natureza aparecem na experiência e podem ser interpretados pelo leque de signos oferecidos pela semiótica, a saber, os signos interpretantes. Há nestes a possibilidade de identificar significações que não são exclusivas da rede lógica da linguagem, mas podem ser buscadas diretamente na experiência. Peirce desenvolveu o pragmatismo como uma alternativa ao idealismo predominante em sua época, enfatizando a importância de conectar a teoria com a prática e de testar as ideias e conceitos no mundo real, ciente de que o lado interior é visualizado de como ele aparece pelo lado de fora. Para Peirce, a verdade de uma ideia ou conceito reside em suas consequências práticas e sua capacidade de ser sustentada pela experiência. Defendia que as crenças devem ser tratadas como hipóteses que precisam ser testadas e verificadas na prática para determinar sua validade. Embora Boécio e Peirce sejam figuras de épocas e contextos muito diferentes na história da filosofia, há alguns pontos de convergência notáveis em seus pensamentos, especialmente no que diz respeito à busca pela verdade, ao livre-arbítrio e à responsabilidade moral. Boécio, em Consolação da Filosofia, enfatiza a importância da filosofia como caminho para a busca da verdade, como já foi dito, e da sabedoria também. Propõe que a verdadeira felicidade está na compreensão da natureza, da realidade e na busca da verdade. A filosofia é vista como um meio para alcançar esse objetivo. Peirce é pragmatista e lógico, também profundamente interessado na busca pela verdade, a ponto de desenvolver o conceito de método científico e defender a ideia de que a verdade é um resultado da investigação contínua e da aplicação de métodos racionais. Peirce via a ciência como um processo em constante evolução em busca da verdade. Boécio discute o conceito de livre-arbítrio, argumentando que os seres humanos têm a capacidade de fazer escolhas racionais e que essas escolhas são fundamentais para determinar seu caráter e destino. No entanto, também enfatiza a importância de usar o livre-arbítrio de maneira responsável, de acordo com os princípios da virtude e da razão. Peirce não apenas compartilhava a crença do livre-arbítrio, mas também estava interessado em como o livre-arbítrio se relaciona com a lógica e a tomada de decisões. Para ele, a mente humana desempenha um papel ativo na busca da verdade e que o livre-arbítrio desempenha um papel na escolha das crenças e na condução das investigações intelectuais. Boécio estava profundamente preocupado com a responsabilidade moral e a virtude. Argumentava que o livre-arbítrio deve ser usado de maneira responsável e que a busca pela virtude é fundamental para alcançar a verdadeira felicidade. Ele via a virtude como um princípio orientador da ação moral. Embora Peirce tenha se concentrado mais em questões epistemológicas e lógicas do que em questões morais em si, sua abordagem pragmatista tinha implicações éticas.
Argumentava que as crenças e ações humanas deveriam ser guiadas pela pela verdade e pelo método científico, o que também implica uma responsabilidade moral em sua relação à busca pela verdade e à investigação racional. Portanto, tanto Boécio quanto Peirce enfatizam a busca pela verdade como uma busca fundamental para a humanidade. Reconheceram os dois filósofos o papel do livre-arbítrio na tomada de decisões e destacaram a importância da responsabilidade moral em suas respectivas abordagens filosóficas. A perspectiva ética de Peirce pode enriquecer a visão ética de Boécio, que tem suas raízes na filosofia clássica e medieval, introduzindo o pragmatismo, uma abordagem mais moderna e empiricamente orientada. Ao incorporar elementos do pragmatismo de Peirce, a ética de Boécio pode adquirir uma dimensão mais prática, empiricamente verificável e voltada para a compreensão da ordem e do significado da vida humana. Boécio, em sua obra, enfatiza a importância da filosofia como um caminho para a busca da verdade e da sabedoria, visando a verdadeira felicidade. No entanto, sua abordagem tende a ser mais teórica e abstrata, ancorada na filosofia clássica, com influências de pensadores como Platão e Aristóteles. Por outro lado, o pragmatismo peirciano concentra-se na importância da experiência prática e na aplicação de métodos científicos para alcançar a compreensão. Peirce argumenta que as crenças devem ser testadas empiricamente e ajustadas com base nas experiências reais, o que proporciona uma base mais sólida para a ética, tornando-a empiricamente verificável e adaptável às mudanças quando necessárias. A incorporação da abordagem pragmática de Peirce à ética, proposta por Boécio, visa a importância de uma ética que não apenas busca a verdade teórica, mas também se preocupa em testar e aplicar essa verdade na prática, no cotidiano. Isso tornaria a ética mais responsiva às necessidades e desafios concretos da vida humana, permitindo que princípios éticos sejam testados e ajustados com base nas experiências e resultados observados. A ética em ação, também conhecida como ética aplicada, valoriza a virtude como um elemento central na tomada de decisões. Virtudes são traços de caráter que promovem a moralidade e a excelência moral, como coragem, a honestidade, a compaixão e a justiça. As ações virtuosas são aquelas que, em última instância, levam a boas consequências para a sociedade e para o indivíduo. No campo da justiça, a importância das boas consequências práticas se torna desejosa e necessária. Uma abordagem ética que prioriza as boas consequências práticas considerará como as ações afetam a igualdade e o bem-estar das pessoas e da sociedade como um todo. Isso pode envolver tomar medidas para corrigir desigualdades, promover o acesso igualitário a oportunidades e garantir a dignidade e o respeito a todos. A ética em ação também enfatiza a necessidade de transformar princípios éticos e teorias morais em ações concretas. Não basta ter uma compreensão teórica do que é certo e errado. É fundamental agir de acordo com esses princípios e teorias. A importância das consequências práticas se manifesta quando se avalia se uma ação ética foi eficaz na promoção do bem ou na prevenção do mal. Se uma ação ética não resultar nas consequências desejadas, a ética em ação nos encoraja a refletir e ajustar nossa abordagem para alcançar melhores resultados. Enfim, a ética prática enfatiza a importância das consequências das decisões e ações éticas. A virtude, a justiça
e a conexão entre a teoria e a ação são elementos fundamentais para guiar nossas escolhas morais no mundo real. Ao considerar as consequências práticas, podemos avaliar se nossas ações estão alinhadas com nossos valores éticos e ajustar nosso comportamento para promover o bem-estar individual e coletivo. Isso torna a ética não apenas uma questão de teoria, mas um guia valioso para viver uma vida moralmente significativa e responsável. As perspectivas éticas desempenham um papel crucial na sociedade atual. Em um mundo complexo e interconectado, elas oferecem orientação valiosa para uma vida ética e moralmente significativa, como dito. Elas auxiliam na tomada de decisões, considerando as consequências de ações e em dilemas morais cotidianos. Além disso, proporcionam uma lente para analisar questões contemporâneas, como mudanças climáticas, desigualdade social, ética da tecnologia e inteligência artificial. No desenvolvimento pessoal, as perspectivas éticas fornecem valores e princípios para orientar as escolhas individuais, contribuindo para uma vida moralmente significativa. Os desafios éticos emergentes, como ética da inteligência artificial, biotecnologia avançada e privacidade digital, continuam sendo essenciais para orientar discussões e decisões. Assim, as perspectivas éticas definem limites éticos e exploram implicações morais e avanços tecnológicos e científicos, promovendo uma sociedade informada e responsável. Como conclusão, destacamos a convergência entre as visões éticas de Boécio e Peirce, enfatizando a busca pela verdade e a responsabilidade moral como pontos comuns. E integrar o pragmatismo de Peirce à visão ética de Boécio pode torná-la mais prática e adaptável. Além disso, ressaltamos a relevância atual das perspectivas éticas, fornecendo orientação valiosa em um mundo complexo e interconectado, bem como na abordagem de desafios contemporâneos. As perspectivas éticas continuam sendo ferramentas essenciais para a tomada de decisões informadas e exploração de implicações morais em avanços tecnológicos e questões sociais. Enfim, a síntese dessas perspectivas enriquece nossa compreensão da ética e nos guia na busca por uma vida moralmente mais significativa. Muito obrigado. Bom, agradeço aí a oitiva aí dos colegas. A fim de não prejudicar o horário, imediatamente já vou passar a apresentação do nosso colega Lucas, mas antes lembrando que no final das nossas apresentações, se sobrar tempo, vamos abrir o espaço para as questões. Paralelamente, os colegas que estão assistindo, se desejarem, também podem encaminhar as questões pelo chat, que vamos responder oportunamente, fazer esforço para isso, tá bem? Então, eu fico muito feliz em passar a palavra para o professor Lucas Antônio Saran, do Centro de Estudos de Pragmatismo da PUC de São Paulo, cujo tema é interessantíssimo, né? Ele fala sobre qual o tipo de monismo sobre as críticas de James e Russell a Berkeley. Tenho certeza, Lucas, que todos aprenderemos muito com você. A palavra é sua. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado a todos e a todas. Eu vou compartilhar minha tela. Tá dando para enxergar a tela, pessoal? Sim, está sim. Quando eu mudo, muda aí? Sim. Ah, perfeito. Então eu vou começar. Como parte de um projeto mais amplo, o presente
trabalho tem o objetivo de iniciar uma exposição a respeito dos debates presentes nos pensamentos de Russell e James, no que concerne ao contrapor-se a certo monismo idealista que estaria contido principalmente nos trabalhos de autores, os quais se convencionou denominar idealistas britânicos. Essa abordagem inicial a respeito do monismo idealista irá focar-se em um único autor que parece ter sido um forte alvo de críticas e debates oriundos do pensamento de Russell e James. Trata-se de Francis Herbert Bradley. Para que se entenda a proposta desta apresentação, ao tratar desse pensador em relação com Russell e James, é importante que inicialmente se faça a seguinte observação. Em certa altura da produção do filósofo inglês Russell e do filósofo norte-americano aqui abordados, houve a adesão a um tipo de filosofia que, sob certa perspectiva, poderia ser entendida como sendo uma espécie de monismo. Esse tipo de pensamento monista, que no caso de James está atrelado ao empirismo radical do autor, é bem explícito em Russell, uma vez que esse autor, em algum ponto da evolução de suas ideias, passa a utilizar a expressão monismo neutro para remeter a tais ideias. Desse modo, talvez coubesse a questão: em que sentido há uma diferença profunda entre o monismo idealista e o monismo neutro, ou o empirismo radical advogado por Russell e James? Parece não ser razoável duvidar de que haveria um trabalho árduo por trás de uma tentativa de se responder a esse tipo de questão de maneira completa e satisfatória. Assim, o presente artigo tentará dar conta de um único aspecto do problema: entender nos próprios termos dos empiristas radicais ou monistas neutros o conjunto das diferenças entre a perspectiva desses pensadores e aquela proposta por Bradley. Tentando dar conta desse ponto, um pouco menos ambicioso com relação à questão inicial, o presente trabalho começará suas análises a partir de uma breve exposição de alguns pontos das críticas e debates que associaram Russell e James a Bradley. Nesse aspecto, é importante mencionar que na situação específica de Russell se fará uso, sem perder de vista as fases finais da filosofia do autor inglês, as fases que mais nos interessam, que mais interessam a esta apresentação, de textos críticos do início das realizações de tal autor. Notando-se que esse uso das primeiras críticas que o Russell dirigiu a Bradley parece justificar-se na medida em que o tipo de postura crítica presente em tais textos aparenta, até certo ponto, conservar-se no período marcado pelo humanismo neutro. Após a consideração de elementos das polêmicas contra Bradley presentes nesses textos e na produção de James, o presente trabalho, em um segundo momento de seu desenvolvimento, buscará focar-se mais diretamente em sua meta, considerando a forma como os referidos filósofos, Russell e James, poderiam sustentar as diferenças entre seu pensamento maduro e aquele de Bradley. Parece ser o caso elementos da polêmica. Parece ser o caso que, mesmo sem desconsiderar a postura crítica inicial do pensamento russelliano com relação ao pragmatismo, James teve papel importante na ruptura de Russell com o idealismo, uma vez que, plausivelmente, este último pensador teria aprendido, através do contato com o filósofo norte-americano, a pluralidade inerente ao mundo. Essa pluralidade parece ter fortes conexões com uma maneira de se conceber nos níveis ontológico, epistemológico e psicológico a noção de relação, de modo que tal noção será, por assim dizer, tomada como porta de entrada para as disputas filosóficas aqui relatadas. Desse modo, vale iniciar retomando-se a seguinte linha de raciocínio. Uma dentre as muitas estratégias que se costuma supor que Bradley utiliza para atacar as relações e o pluralismo, afigura-se ter base no pressuposto de que uma coisa é real apenas na medida em que puder ser tomada de maneira absoluta, pois nas situações em que uma coisa é apreendida como dependente de outras coisas, a realidade aparente daquilo que é dependente pode ser obtida apenas remetendo-se às condições de tal realidade. Assim, haveria um caráter relacional atrelado a condições inerente a muitas das coisas que se tem o hábito de tratar como sendo autenticamente reais. Isso fica bastante claro no debate efetuado por Bradley a respeito da antiga distinção entre qualidades primárias e secundárias. Bradley argumenta no sentido de tentar mostrar que é impossível mencionar qualidades primárias ou secundárias fora do contexto de uma relação. Nota número 1. No caso das qualidades primárias, o argumento utilizado por Bradley se associa à tentativa de tentar mostrar que tais qualidades só podem surgir em meio a uma abstração com relação às qualidades secundárias. Uma extensão pura, por exemplo, sequer pode ser pensada sem que se remeta às qualidades secundárias. Infelizmente, não será possível desenvolver no curto espaço deste texto essa interessante discussão. Seria uma espécie de absurdo autodestrutivo falar de qualidades em si mesmas.
Ora, pode-se, tendo-se em conta esse tipo de relação, elaborar a seguinte hipótese reflexiva coerente com o que se acaba de atribuir ao autor de Appearance and Reality. 1. Se o que é real deve ser absoluto, então não há realidade ou realidade plena nos componentes de relações ou, talvez, nas próprias relações. O que é real deve ser absoluto. Portanto, parece razoável concluir pela impossibilidade de se atribuir realidade plena aos termos de relações ou às próprias relações. A partir dessa linha reflexiva e interpretativa, adentrar-se a um campo filosófico que plausivelmente permitirá que se compreenda o cerne da crítica russelliana a Bradley. De acordo com a leitura de Russell, a filosofia de Bradley teria tomado como canônica a estrutura que permite que as proposições sejam analisadas na forma sujeito-predicado. Essa forma canônica teria forte relação com aquilo que poderia ser denominado axioma das relações internas. Tal axioma estaria fortemente atrelado às teses oriundas de Bradley, provavelmente, segundo as quais as relações não existem, e no final das contas existe uma única coisa: a ausência de pluralidade. Para se fundamentar a adesão a essas teses e, consequentemente, ao referido axioma, apelar-se-ia a argumentos como o seguinte: se há duas coisas, chamemos-las de A e B, que são diversas, pode-se, levando-se em conta a forma proposicional canônica, sujeito e predicado, dizer que A deve possuir a propriedade diferente de B, e B deve possuir a propriedade diferente de A. Isso deveria gerar um regresso, posto que as próprias propriedades, diferente de A e diferente de B, são diferentes entre si, de modo que se teria novas propriedades como diferente de A e diferente de B. Ora, não é difícil ver que esse processo pode prolongar-se indefinidamente. Para desvencilhar desse tipo de raciocínio que atribui a Bradley, Russell, entre outras coisas, realiza um ataque à forma sujeito e predicado entendida como um cânon para a leitura das proposições. A tentativa de reduzir as proposições à forma sujeito e predicado se põe que se possa reduzir sempre relações a propriedades. Ora, isso parece não proceder no caso das relações assimétricas. Além disso, há problemas concernentes às proposições existenciais que parecem demolir o monismo de Bradley, que parece em grande parte decorrer da eliminação das relações. E se existe uma coisa sem relações, como Bradley parece advogar, aparenta ser razoável pensar que essa coisa possui predicados. Nessa situação, entretanto, ter-se-ia que aceitar uma proposição existencial do tipo há predicados, de modo que, consequentemente, nem tudo poderia ser reduzido à forma canônica do humanismo idealista. Em seguida, é profícuo considerar um pouco aspectos da versão do debate que aparecem na obra de James. Esse autor, em períodos finais de sua produção, defende um empirismo radical, no qual há uma espécie de causa experiencial que serve como único estofo para aquilo que comumente se chama de realidade. Nesse contexto, a consciência, sob uma perspectiva substancialista, pode ser tratada como fictícia. A partir dessa postura filosófica, em uma trajetória similar àquela percorrida pelas reflexões russellianas, James analisa a seguinte linha de raciocínio, oriunda plausivelmente de Bradley. Seria um absurdo pressupor um objeto que se mantém simultaneamente em duas relações. A lógica por trás dessa tese, em consonância com a leitura de James, estar na necessidade de redução da estrutura proposicional à forma sujeito e predicado. Para que se entenda isso, considere-se o seguinte exemplo ilustrativo. Considerando-se dois casos definidos de relações que envolvem o mesmo termo. Esses casos podem ser representados por LM e MN. Nessa situação, cada uma dessas relações, LM e MN, deveria constituir uma experiência distinta, de modo que seria necessária uma espécie de fissão interna do termo N. Essa linha de pensamento é nociva à filosofia de James, que, ao associar todo estudo ao estofo único do caos experiencial, precisa preservar uma não cisão dos termos da experiência que estão correlacionados. Desse modo, o filósofo americano parece atacar a filosofia de Bradley, tentando mostrar que tal filosofia presumivelmente abusa de um aspecto semântico. De fato, aparenta ser o caso que se usa duas frases para remeter a LM e MN, de modo que deve haver duas percepções distintas nessa situação. Contudo, não parece razoável afirmar a duplicidade de M simplesmente pelo fato de ser necessário nomear a M duas vezes. 2. Curto capítulo, as diferenças. Parece claro que James e Russell, em trabalhos iniciais que mantêm alguma influência em seu pensamento tardio, sustentam certo pluralismo que aponta para a necessidade de se atacar o pensamento de Bradley, principalmente naquilo que diz respeito às relações.
De qualquer maneira, esses pensadores parecem conseguir sustentar certo monismo na medida em que ambos, em certo momento de sua obra, defendem uma espécie de experiência pura como estofo da realidade. Tratar-se-ia, perdão, de uma espécie de monismo considerando-se aquilo de que a realidade é feita. Porém, não haveria espaço para uma espécie de absoluto, que de alguma maneira sanaria os defeitos e as limitações de se conceber a noção de realidade como envolvendo relações. Considerações finais. A despeito dos ataques direcionados a Bradley, Russell e James, em seus respectivos monismos, entre aspas, parecem, talvez inclusive devido à própria importância que conferem às relações, abarcar certo holismo experiencial. Nota número 2. Essa expressão é inspirada em uma outra de Knuth, sem, entretanto, ter-se a intenção de atribuir a esse autor qualquer responsabilidade pelo uso da terminologia em questão. Possivelmente, tal holismo tenha certa proximidade com relação ao pensamento de Bradley, segundo o qual muito do que se denomina realidade, ilusória ou não, só pode ser pensado a partir das condições que se atribui a tal realidade. Tanto no empirismo radical ou no monismo neutro, quanto na filosofia de Bradley, há, com exceção do autêntico conhecimento do que é absolutamente real, no caso de Bradley, necessidade de se conceber as entidades e ou eventos corriqueiros através de contextos. Muito obrigado. Thank you very much. Nós que agradecemos, caro professor Lucas, tema muito profundo, muito bem explorado, que Muito obrigado. instiga nossa investigação e questionamentos futuros também para você, detentor aí desse conhecimento, né? Obrigado por compartilhar conosco aí Muito obrigado. essas informações tão importantes, tá? E dando sequência, o Tobias seria o próximo. Eu não estou vendo ele aqui. Estou vendo ele aqui no hall de participantes e caso ele entre, Eu a também não gente, estou vendo. eu acho que a gente pode dar sequência e assim que ele entrar na sala, Claro. né, a gente pode pedir gentilmente que ele, né, ingresse na sequência, né? O Antônio Sérgio está aqui, está presente. Bom dia, Antônio, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ótimo. Então, na sequência, o Antônio Sérgio da Costa Nunes, da Universidade Federal do Pará, Sim, vai discorrer sobre o tema, que também é muito instigante, o falibilismo e o acaso em Peirce, como possíveis atributos da lógica poética em Vico. Bastante interessante, Antônio. A palavra é sim, sua. Se bastante. você quiser compartilhar a sua tela, fique à vontade Sim. e estamos aí atentos à sua apresentação. Estão vendo aí a tela? Sim, você sim. Ok. A tela eu não vejo, Não estão vendo É, a eu também tela? não. Não, Não, eu também não. só você. só a Só câmera. você. Só claro. Se Não, precisar mas de auxílio, eu quero apresentar a tela. Como é que eu tá. faço? Você abre o documento da sua apresentação, né? Tá, Minimiza e aí aqui embaixo, nos comandos, tem o share screen verdinho. mas compartilhar tela. Isso. Aí você escolhe a que está minimizada, a que você vai apresentar. Certo. Isso. Perfeito. Eu acho que você escolheu a tela do, A do sua. programa. Você Espera aí. escolhe a tela do seu documento que você vai apresentar. Interromper compartilhamento. Isso. Apareceu? Apareceu isso. É isso aí. Está aí, então. Está aqui. Ok.
Então, lógica poética. O que mais tem faltado à filosofia é a precisão. Os sistemas filosóficos não se ajustam à realidade em que vivemos. São demasiadamente vastos. Examine se alguns dentre eles, convenientemente escolhido, ver-se-á que se aplicaria facilmente ao mundo em que não houvesse plantas ou animais, ou mesmo homens, onde os homens poderiam não comer e não beber, onde nasceriam velhos e morreriam bebês, onde não dormiriam, nem sonhariam, nem divagariam, onde a energia poderia inverter a escala da degradação, onde tudo aconteceria de maneira inversa. Isto aqui, então, é uma frase de Henri Bergson, do Pensamento Envolvente, de 1922. Em função de meus estudos e investigações acerca da filosofia ecológica, o estudo sobre a lógica contemporânea, racionalidade e informação será de suma importância para a ampliação e consistência das análises que se fazem pertinentes nesta área do conhecimento, especialmente no que se refere à estrutura lógica que sustenta o conhecimento epistêmico dos sistemas complexos, cujos paradigmas se afastam da estrutura lógica racional, à medida que o conceito de emergência lhe é essencial. Como perceber esta sutileza que, numa relação auto-organizadora, é capaz de se constituir? É possível estabelecer alguma correlação entre a emergência aleatória, digamos assim, ou ainda não linear, com a formalização lógica racional? Como seria possível pensarmos, do ponto de vista de uma lógica, a constituição desse conhecimento que não fosse necessariamente racional? Parece, e essa sensação me é presente, que esteja navegando num plano cinzento, sem rumo, sem bússola, como se estivesse num caos de tormentos. Jean Baptiste Vico foi o primeiro filósofo e parece-me o único a discorrer sobre a episteme da lógica poética em sua Ciência Nova, enquanto a palavra poética provém de criação, produção, poiesis, já presente na obra de Aristóteles. Em Aristóteles temos a análise do teatro grego, cujo método racional trabalha a discursividade, logos, em parceria com a analítica, dialética e retórica, portanto, um gênero autêntico de racionalidade. Essa distinção da lógica poética se faz necessária uma vez que a concepção acerca de sua episteme ainda não é clara, porque a não linearidade seria um movimento poético e não racional. Reside aqui, do meu ponto de vista, uma séria confusão entre os autores que trabalham com a não linearidade, porque ainda imersos no conceito de racionalidade, buscam, de certa forma, driblar seus argumentos, atendo-se ainda na vertente cartesiana da linearidade. Creio, talvez com raríssima exceção, que ainda me falta investigar Bergson em Matéria e Memória, Gaston Bachelard em Água e os Sonhos, a imaginação da matéria, sobre o método e o processo que subjaz à epistema da lógica poética. De certo, esses autores podem nos trazer valiosas contribuições para o melhor entendimento da lógica poética. Com isso, a investigação a que nos propomos não se encerra neste artigo. Até mesmo em Kant, no juízo estético, parece necessário um cotejamento a fim de estabelecer alguns parâmetros de comparação que possam nos fornecer uma certa direção, em vista de uma episteme da lógica poética. Considero que este é o grande emaranhado cujos labirintos conceituais parecem ser adversos, na medida que possamos buscar uma compreensão da episteme poética, sem que nos armemos de instrumentos formais e racionalistas para definir de forma mais robusta e mais clara a estrutura epistêmica poética. Daí
A necessidade de se buscar um novo paradigma que possa nos propiciar um método que seja capaz de constituir um arcabouço teórico para estatuir, digamos assim, o que se pretende enquanto episteme de uma lógica poética. A não linearidade. Pois até então, a não linearidade parece ainda refém do modelo cartesiano, como podemos constatar. Encontramos no artigo do professor Fernando Nogueira da Costa algumas colocações interessantes que reforçam ainda este perfil racionalista de sistemas não lineares. Abre aspas, afirma com frequência que a chamada ciência pós-moderna, e particularmente a teoria do caos, justifica e sustenta este novo pensamento não linear. Em virtude desses abusos, encontram-se frequentemente autores pós-modernistas que citam a teoria do caos como uma revolução contra a mecânica de Newton, rotulada de linear, ou que citam a mecânica quântica como exemplo de uma teoria não linear. Na verdade, o pensamento não linear de Newton utiliza equações perfeitamente não lineares. É por isso que muitos exemplos na teoria do caos provêm da mecânica de Newton, assim como o estudo do caos representa, de fato, a renascença da mecânica newtoniana como objeto de pesquisa de ponta. Ao mesmo tempo, a mecânica quântica é frequentemente atada como exemplo máximo de uma ciência pós-moderna, mas a equação fundamental da mecânica quântica, que é a equação de Schrödinger, é absolutamente linear. Fecha aspas. Fiquemos neste exemplo para nos servir de pano de fundo, no sentido de que o processo não linear pode, de algum modo, ainda imerso no paradigma racional, e com isso desfigurar ou torná-lo ambíguo na sua apreensão, a fim de que tenhamos uma compreensão mais aguçada de sua problematicidade. Problemas esses que podem possibilitar uma melhor clarificação entre as lógicas racional e poética. A episteme lógico-poética. Como havíamos dito no início desta comunicação, que Vico desenvolveu a epistemologia da lógica poética em sua ciência nova, precisamos situá-la a fim de termos uma direção teórica que possa nos servir de bússola para entendermos melhor o processo e a natureza que compõe a lógica poética em Vico. Como o Vico vai solucionar o problema da origem da lógica poética e de que modo essa lógica poética se desenvolve na mente primigênia e que relação estabelece com o ambiente. Vejamos que temos aqui três fatores que são fundamentais para tentarmos configurar essa condição que possa situar a origem, o processo e a relação. Em outras palavras, podemos definir a ação, a interação e a adaptação que o homem primigênio desenvolve em seu nível mais básico, enquanto elemento desencadeador da emergência da linguagem. A investigação wickiana situa-se no âmbito da concepção mítica, cujo significado provém de mitos, grego, ou mitos, latim, que quer dizer verdadeira narração. Isto é, a forma pela qual pensavam os povos primigênios, como até hoje encontramos nos povos indígenas. Ora, esse pensar poético se dá por meio de imagens, gestos, grunhidos e uivos, digamos, signos sonoros e gestuais. No entanto, Vico vai desenvolver o método filológico a fim de ter garantias científicas para a sua investigação. O método empregado por Vico para desenvolver a ciência da história, enquanto termômetro, digamos assim, na antropogênese da mente primigênia, nos permite averiguar a filologia como instrumento valioso para o desenvolvimento de sua tese. Nesta circunstância, a filologia foi fundamental na sua empreitada, pois sendo de natureza incerta e indeterminada, porquanto da ordem do certo, procederia por verossimilhança
na captação cognoscente daquilo que é possível ou provável. A própria filologia disserta sobre a história na investigação dos contextos, cujos objetos são passíveis de datação, revelação cultural, comercial, social, artística e valorativa. Todos esses elementos sugerem na sua história revelações surpreendentes que a filologia promove. Por esta senda, podemos afirmar que Vico percebeu acuradamente a possibilidade de retomar o pensamento mítico que fora relegado pelo racionalismo, porque necessariamente fantástico. O mito não poderia, segundo Vico, ter sido obra de uma lógica racional retilínea, como também desprovida de sentido, mas haveria de ter um processo emergente que propiciasse articulações sensitivas e promovesse a maturação da mente primigênia a partir do conceito definido em sua ciência nova como divina providência. Sem dúvida, uma vasta sabedoria estava ali alojada que precisava ser desvendada com critério científico a fim de nos prover de material que explicitasse melhor a origem do homem e tornasse a sua compreensão possível. Foi nesta perspectiva que Vico desbravou a mente primigênia e desafiou o racionalismo cartesiano, ou seja, foi possível pensá-la. Mas como pensá-la a partir do fantástico? Esse foi um dos grandes problemas, já que a razão não dava conta dessa tarefa. Afinal, o padrão lógico racional do valor de verdade não teria como subtrair as imagens fantasmagóricas que os mitos apresentavam. As mensurações não eram suficientes para torná-los juízes demonstráveis. Só mesmo a filologia da ordem do certo poderia dar conta desse plano ambicioso que Vico havia percebido, pois, como exímio filólogo, ele renovou o método que lhe deu garantia epistêmica ao introduzir o método indutivo do senhor de Verulam, a fim de lhe dar a consistência necessária que a análise requeriria. Edgar Morin, em sua Ciência com Consciência, desenvolve esta mesma linha de raciocínio ao discorrer sobre ordem, desordem e complexidade, tentando uma possível epistemologia da complexidade, ao analisar e investigar sua problematicidade, tendo como suporte as teorias e experimentos científicos. Ao aspirar à multidimensionalidade, diz Morin, o pensamento complexo comporta em seu interior um princípio de incompletude e de incerteza. De qualquer modo, a complexidade surge como incerteza e não como uma clareza e resposta. O problema é saber se há uma possibilidade de responder ao desafio da incerteza e da dificuldade. Atualmente, vemos que existe uma crise da explicação simples das ciências biológicas e físicas. Desde então, o que parecia ser resíduo não científico das ciências humanas, a incerteza, a desordem, a contradição, a pluralidade, a complicação, etc., faz parte de uma problemática geral do conhecimento científico. Morin, assim como Vico, depara-se com a questão mítica quando critica a antropologia do início do século XX, que, de acordo com Levi Brühl, diz: pensavam que aqueles que eram chamados de primitivos eram adultos infantis que só tinham um pensamento místico e mágico. Mas então, como eles conseguem fabricar? Com que astúcia técnica e com que inteligência? Flechas reais e como são capazes de atirá-las e matar o animal só com a prática de feitiçaria e de ritos mágicos? O erro de Levi Brühl vinha do seu ocidentalocentrismo racionalizador, de observador inconsciente do seu lugar no dever histórico e de sua particularidade sociológica. Ele acreditava estar no centro do universo, no topo da razão. Fecha aspas. Do mesmo modo, Vico criticava o cartesianismo próprio da época, demonstrando que a concepção mítica possuía também uma lógica, a lógica poética, puramente criativa e inventiva, mediante a imaginação peculiar aos bestiones.
e de acordo com a organização recursiva presente no cosmos, segundo Morin, produziam artefatos não como resultado de uma logicidade racional, mas sensivelmente poética. O percurso da imaginação. A imaginação para Vico foi seu ponto de partida, pois sendo o primeiro elemento cognoscente, deveria ser estudado e investigado na sua ampla dimensão, desde os mitos hesiódicos e homéricos aos dados resultantes das investigações científicas da época, assim como das obras latinas que forneciam vasto material para análise histórica. Compartilhando essas variáveis, Vico conseguiu, mediante sua concepção sertuniana, divisar com maestria e genialidade a fantasia, enquanto espaço de conhecimento peculiar à mente primigênia. Simultaneamente à imaginação, a mente primigênia necessitava de certo esforço sensitivo que comportasse a sua sobrevivência. Para isso, haveria de adaptar-se ao meio, à natureza para sobreviver. Este seria o nível mais básico da mente primigênia: agir, adaptar-se e auto-organizar-se, interagir para sobreviver. A necessidade ou utilidade natural contingenciava o rumo, digamos, taxonômico dos primeiríssimos homens, os bestiones. Nesta condição, trava-se a tentativa de correlação entre a estrutura básica natural da mente primigênia e as demais estruturas dos organismos vivos, para a qual a filologia ecológica nos fornece bases para a sua elucidação, já que se trata de informações disponíveis no meio ambiente. Segundo Eunice Gonzalez, abre aspas, estando tão imerso no fluxo da informação ambiental, o organismo compartilha de modo ativo, direto e não mediado da captação da informação. É a combinação da imersão do organismo no ambiente e no fluxo de informação ambiental ao seu redor que origina a percepção atenta do organismo, ou, se você preferir, os estados cognitivos. Fecha aspas. Esta estrutura natural permitiu ao primigênio imaginar, gerando a condição de coligação com a realidade, facilitando a difusão de uma disposição instintiva num pensamento originariamente animal. Primeiríssima contingência que permitiu ao primigênio relacionar diretamente, sem qualquer mediação representativa, e sensitivamente o corpo, a natureza e a imaginação numa relação direta sem qualquer dualidade. Esses três elementos suscitaram os primeiros sinais linguísticos da correlação direta entre membros do corpo e a natureza. Essa extensão permitiu a metaforização do mundo e confirmou a ação criativa como necessidade intrínseca de sobrevivência numa dimensão transosmótica, digamos, da mente primigênia na sua relação com o meio, aonde o corpo, a sensibilidade, estendia-se às coisas numa indistinta relação humano-sígnica. Essa relação direta sem qualquer mediação, representativa da mente primigênia com a natureza, se baseia na relação entre organismo e ambiente. Desse modo, esta correlação entre mente e ambiente não necessita de nenhuma separação entre eles. Encontraremos em Peirce essa correlação realizada por uma consciência senciente. Segundo Barbosa da Silveira, que interessa a Peirce, é a conduta inteligente determinada pelo pensamento, que é profundamente falível num contexto necessariamente fenomênico, isto é, não estritamente humano, uma vez que a mente corresponde, segundo o processo semiótico, a uma função e não a alguma faculdade específica de determinados seres, como é o caso dos seres humanos. Peirce nos diz, abre aspas, a mente é uma função proposicional dos universos mais amplos possíveis, tal que os seus valores sejam os significados de todos os signos cujos efeitos atuais estejam em efetiva conexão. Fecha aspas. No processo semiótico, portanto, a mente estará mediante o conhecimento
apreendendo algum universo de experiências possíveis. Isto quer dizer em que não há nenhuma subordinação do pensamento a alguma classe especial de seres, inclusive a humana. Portanto, não se reduzindo a fenômenos de natureza psicológica ou comportamental, permitindo assim uma leitura semiótica da mente primigênia em seu estado puramente natural. Abre aspas, o pensamento não está necessariamente conexo a um cérebro. Ele aparece no trabalho das abelhas, dos cristais e em meio ao mundo puramente físico. E ninguém mais pode duvidar que ele esteja realmente lá, tanto como estão as cores, as formas, etc., dos objetos. Não somente o pensamento se encontra no mundo orgânico, mas dele se desenvolve. Fecha aspas. A partir daí, verificamos a possibilidade de discorrermos acerca de uma logicidade poética, resultante da interatividade peculiar à rede de informações cosmológicas que compõem o universo, em particular a natureza, permitindo-nos assim constatar que, de algum modo, pensamento e lei são duas faces de uma mesma realidade, sem qualquer separação. Esta intrínseca relação entre a realidade mental e a matéria se forma na experiência, sendo por natureza experimental, e a matéria presente no domínio da generalidade. O pensamento e o mundo são constituídos da história, sendo produto permanente do desenvolvimento universal. Em Vico, temos o predomínio de uma lógica poética enquanto método de investigação, como acima tratado acerca da filologia, isto é, uma lógica que não se baseia em vetores racionais, mas em vetores estritamente sensíveis, que irrompe como meio de conhecimento sobre o mundo, porque é produto da criação. E este conhecer, não sendo racional, é um conhecer sensível que se transosmotiza e se transfigura por necessidade ou utilidade da ação humana nos primórdios. Considerações finais. Em aberto, consideremos esta temática que requer ainda muita investigação. Aqui temos as noções preliminares, cujo propósito é darmos continuidade a essas pesquisas, levando em consideração alguns conceitos aparentemente próximos, similar e convergente, incerteza, falibilismo, acaso relativo, cujos autores Heisenberg, Bohr, Einstein desenvolveram na mecânica quântica e Peirce no pragmatismo. A transversalidade e o cruzamento entre esses conceitos poderá nos dar pistas para um melhor entendimento acerca da lógica poética, em especial considerar o ciframento entre estes conceitos, as imagens e a intuição, bem como cruzá-los com Maturana e Varela no conceito de autopoiese e Bergson e Bachelard, tendo como apoio Vico. Cremos que essa possível costura vai nos propiciar mais subsídios para uma melhor compreensão do processo lógico-poético, que traz em seu conteúdo a imaginação como força criadora e inventiva do conhecimento. Daremos, assim, continuidade a essa pesquisa, buscando contribuir sobremaneira com o debate e o confronto entre as ideias diversas que fazem o exercício filosófico. Obrigado. Thank you. Muito obrigado, caro Antônio. Realmente bastante interessante, viu? Sua abordagem instiga a gente a pesquisar mais e saber mais. Enriqueceu bastante. Obrigado. Como disse no início das apresentações, vamos deixar as perguntas para o final, né? Se os colegas pretenderem questionar algo. E vamos passar agora a palavra e a apresentação para o professor Roger Torres Paes, da Universidade Federal de Santa Catarina, cujo tema é A Concepção Kantiana de Pragmatismo, uma perspectiva inexplorada. Bastante instigante também. A palavra é sua, professor Roger. Eu acredito que o Antônio está compartilhando ainda. É isso? Sim. É verdade. Antônio, pode clicar aqui, ó, nesse
Interromper compartilhamento. Isso. Eu acho que tem que interromper. Aí. Prontinho. Eu ainda estou como participante, então não consigo compartilhar. Eu acho que você está como co-host, não, Lucas? Ainda não, eu vou colocar ele como host, me Ah, desculpa, sim. viu? Sim, É o, imagina, que isso. Tranquilo? como que é o nome dele? É o O Roger, Roger Torres. Roger Torres. Desculpa, Roger, me desculpa, viu? tranquilo. Não tô te achando, tô tendo dificuldade para achar você aqui, peraí. Achei. Pronto, Roger, você é co-host, Perfeito. pode compartilhar. Boa Desculpa aí, viu? apresentação, Roger. Tranquilo. Só o meu Zoom aqui que está tendo problema de autorização. Vou ver se O eu consigo agora. seu arquivo está aberto? Não, é porque ele estava sem autorização Ah, para sim. acessar a minha tela. Ah, já está entrando aí. Isso. Aí. Ok. Deixa eu- ok. Então, boa tarde a todos. Eu passo então para a minha apresentação, titulada Concepção Kantiana de Pragmatismo, uma perspectiva inexplorada. Espero que todos vocês me ouçam bem. Sim. Então, o meu interesse pelo pragmatismo, ele se iniciou recentemente na conclusão da minha pesquisa de mestrado, que buscava investigar o esclarecimento, que é um tópico bastante importante no pensamento, especialmente político, de Kant, a partir de um ponto de vista pragmático, ou seja, buscar investigar as condições reais de efetivação do esclarecimento, utilizando esse conjunto de temas pragmáticos do Kant. E no final da minha pesquisa, eu me deparei com uma certa lacuna, porque embora Kant ele elaborasse as questões de um ponto de vista pragmático, ou seja, tendo em vista a sua efetivação, não havia ali disponível, de certa forma, um material bem acabado de como, de fato, nós poderíamos imaginar ou tentar construir uma esfera pública no qual esse esclarecimento ele pudesse ser efetivado, assim como faltavam ali talvez alguns critérios para definir de maneira mais clara o que Kant entendia por esclarecimento, por razão pública e assim por diante. E quando então eu adentrei nas minhas primeiras pesquisas em relação ao pragmatismo americano, é, instigado por algumas aulas que eu tive durante a graduação, na qual eu tinha uma visão bastante genérica a respeito dos autores principais, eu fiquei bastante surpreso de constatar que haviam inúmeros esforços que se dedicavam a aproximar a filosofia kantiana ao pragmatismo americano, em especial a filosofia dos seus idealizadores, né, o James, o Peirce e o Dewey. E mesmo em casos em que esses autores eles colocavam de maneira bastante explícita a sua crítica e o seu afastamento de Kant, como é notadamente o caso do James e também do Dewey, que tem algumas críticas bastante incisivas à filosofia kantiana, mesmo nesses casos os comentadores ainda tentavam demonstrar como havia, de certa forma, um vínculo que beneficiaria tanto o pensamento kantiano quanto o pensamento pragmatista a partir dessa aproximação. Mas me chamou ainda mais atenção que todas essas aproximações elas se davam a partir da consideração da filosofia transcendental de Kant, ignorando de maneira quase absoluta esse conjunto de reflexões bastante importante do corpus kantiano, que é da sua antropologia pragmática, né, que constitui então esse conjunto de reflexões organizada numa doutrina empírica que é filosoficamente fundamentada. Então, o meu objetivo hoje é justamente esse: verificar até que ponto considerar Kant, incluindo a sua antropologia pragmática, não é capaz de oferecer novos elementos de aproximação entre esses campos de ideia, partindo do pressupostos de que nunca é incólume, nunca é em vão a tentativa de aproximar pensamentos que já, de certa forma, se mostraram na história do pensamento filosófico bastante relevantes.
De início, eu acredito que seja importante, então, esclarecer o porquê essas reflexões a respeito da antropologia de Kant, elas estão ausentes não apenas do pensamento dos filósofos pragmatistas, mas, de modo geral, de todos os leitores de Kant no século XIX e XX. E a resposta é bastante simples, é que grande parte desse material ele não estava disponível. Durante o século XIX e o século XX também, a única obra disponível em relação ao pensamento antropológico de Kant era um livro que ele editou no final da vida, chamado Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático, que era, de certa forma, considerado como um apêndice desnecessário à filosofia de Kant, e o conjunto que, de fato, mudou essa perspectiva, que fez com que os comentadores de Kant perceberem a centralidade dessas investigações pragmáticas de Kant, foram as lições de antropologia, que são um conjunto de anotações feitas por alunos, bastante vasto, e que só foram editadas em alemão em 1997, tendo essa tradução para o inglês, que de certa forma abriu esse conteúdo para o mundo em geral, só em 2012. Então, eu acho que não seria exagero dizer que se trata, na verdade, de um novo Kant. E é justamente esse novo Kant que eu gostaria de, num esforço bastante propedêutico, tentar ver de que maneira ele reconstitui o possível campo de aproximações com o pragmatismo americano. Mas então, na medida em que nós estamos num evento sobre pragmatismo, não sobre Kant, acredito que seja importante explicar o que vem a ser a antropologia kantiana e, mais particularmente, o que o Kant entende quando ele usa esse predicado pragmatismo. Para Kant, o pragmatismo era, sobretudo, uma doutrina ou um método de instrução que tinha objetivos extra-acadêmicos, ou seja, que não fosse somente para a escola, mas para o mundo. Kant, na experiência docente dele na Universidade de Königsberg, ele notou muito cedo que os alunos eles eram muito bem treinados na arte da argumentação sutil, mas que em momento algum eles aprendiam a aplicar essas suas habilidades na vida comum. O que para Kant, que é um herdeiro do esclarecimento alemão, o pensamento do Christian Thomas e de outros que visavam a prática, era algo fundamental, a capacidade de converter esse ensino teórico em habilidades práticas. Então, na visão do Kant, o que faltava para esses alunos era experiência, que ele entendia como sendo essa capacidade de fazer uso da faculdade de julgar, que é como ele discriminava essa nossa capacidade de verificar quais são os casos que se enquadram numa regra, de modo a fazer uso das nossas habilidades. E para isso, para que os alunos pudessem, então, fazer uso dessa faculdade de julgar para se valer das habilidades, Kant criou disciplinas, inicialmente a geografia física, depois a antropologia pragmática, que surgiu da geografia física, que visavam oferecer o que ele chamava de conhecimento de mundo, Weltkenntnis, que, diferente de conhecimento do mundo, ou seja, conhecimento das coisas do mundo, da geografia, dos povos, dos animais, etc., era um tipo de conhecimento que tentava ajudar os alunos a se tornarem cidadãos do mundo. É um conhecimento que visava suprir a falta de vivência dos alunos, fazendo com que eles pudessem vincular suas percepções e fazer delas experiência propriamente dita. Essas disciplinas, elas eram frequentadas por um público bastante eclético, que era composto de servidores públicos, militares, e também os universitários que cursavam filosofia, direito, assim por diante. E o conteúdo dessas aulas era um misto de conhecimentos científicos. Acho que o naturalismo do Buffon é um exemplo paradigmático, bastante importante no desenvolvimento do pensamento antropológico de Kant, mas que também contava com fontes auxiliares, como diários de viagens, biografias, peças de teatro e mesmo romances, onde o Kant buscava ter essa visão, de certa forma, holística do que era, de fato, um mundo vivido por pessoas reais, e não só por seres racionais finitos, como nós geralmente lemos na Crítica da Razão Pura. E tudo isso era sempre organizado a partir de uma estrutura que era dada pela filosofia, porque para Kant, sem uma estrutura filosoficamente concebida, por mais que você pudesse ter elementos interessantes, você não conseguia fazer a passagem para construir conhecimento propriamente dito. De início, Kant ele utilizou a metafísica do Baumgarten, e em seguida ele substituiu essa metafísica, que continha não apenas aquelas questões de metafísica clássica, das quais nós estamos acostumados, mas também questões de psicologia racional e psicologia empírica, que era justamente a parte que Kant
estava mais interessado para as aulas de antropologia, mas depois de um tempo ele substituiu a metafísica do Baumgarten com sua própria filosofia transcendental, em particular a divisão que ele faz das faculdades da mente, de modo que a antropologia publicada, aquele livro que ele publica no final da vida, que foi o primeiro material disponível em relação à antropologia, ele basicamente replica a estrutura da crítica da razão pura. Então, a filosofia ela desempenha esse papel essencial porque Kant não estava tão interessado em saber o que a natureza fez do homem, né? Que é algo que a ciência pode ser capaz de esclarecer, mas justamente que o homem, enquanto ser considerado livre, ele faz, pode e deve fazer de si mesmo. Então, a resposta para essa pergunta, né, o que os seres humanos fazem, podem e devem fazer de si, pelo menos do ponto de vista antropológico, para Kant, encontrava sua resposta no esclarecimento, que Kant considerava sendo como a mais importante revolução a ser realizada no interior do ser humano. Ser esclarecido para Kant significava pensar por si mesmo, algo que ele também equacionava com a coragem de fazer uso do próprio entendimento, ou como ele coloca em escritos posteriores, o uso da própria razão. Esse exercício de autonomia racional, que dependia, na visão do Kant, da capacidade de fazer uso público da razão, que é um uso que todos nós devemos fazer enquanto cidadãos perante o mundo, era um uso que se pautava particularmente pela capacidade de fazer um discurso que não exigia nenhuma outra autoridade que não a da razão. O exemplo mais clássico de Kant que ele discute, inclusive, no ensaio sobre o que é o esclarecimento, é o exemplo do padre, que enquanto no exercício da sua função de padre, de cura da Igreja Católica, ou mesmo também os pastores das igrejas protestantes, ele fala aurindo a autoridade da Bíblia, mas que enquanto cidadão ele deveria ser capaz de falar a partir de um ponto de vista única e exclusivamente racional, inclusive sendo capaz de criticar a Igreja. Em suma, então, a antropologia pragmática de Kant, ela é um esforço kantiano de explicar mais do que o ser humano mas explicar o que ele pode, deve ser e, sobretudo, influenciar nos seus alunos, no caso, já que se tratavam de aulas, na autoconstrução de si mesmos como cidadãos e, consequentemente, da sociedade. Para talvez criar uma ponte nessa minha introdução, nessa minha princípio de apresentação, e de modo que a gente possa abrir o diálogo, eu trouxe 3 exemplos assim bastante simples, bastante propedêuticos, certamente incompletos, de que maneira talvez consideração dessa antropologia kantiana que eu coloquei de maneira bastante geral, ela poderia nos permitir repensar esse vínculo possível entre filosofia kantiana e pragmatismo americano. Eu gostaria de começar, então, considerando uma passagem, talvez a mais famosa, na qual William James fala sobre Kant, e que a gente lê no seu The Pragmatic Method, onde o James fala o seguinte: pois que seriedade pode haver no debate de proposições filosóficas que nunca farão diferença aplicável para nós, nação? O que importa quando todas as proposições são praticamente sem sentido, qual delas pode ser chamada verdadeira ou falsa? A verdadeira linha do progresso filosófico, em suma, parece-me não passa tanto através de Kant, mas ao redor dele, até o ponto em que estamos agora. O Dewey faz uma crítica semelhante, a gente encontra no seu General Philosophy and Politics. Ele diz: eu não acredito, portanto, que as ideias puras ou o pensamento puro tenham exercido qualquer influência sobre a ação humana. Acredito que muito do que tem sido apresentado como reflexão filosófica é, na verdade, simplesmente uma idealização para fins de satisfação emocional do estado de coisas brutalmente dado, e não uma descoberta genuína da influência prática das ideias. Em outras palavras, acredito que ela seja estética em seu tipo, mesmo quando, infelizmente, carece de forma estética. Mas também acredito que não existem ideias puras ou razão pura. Acredito que há muito da crítica de James e Dewey que se justifica quando nós consideramos apenas a filosofia transcendental de Kant, mas parece evidente que, uma vez considerada a sua antropologia, nós temos que reconsiderar ao menos parte dessas críticas. Há, por certo, certos elementos que permanecem, como aqui nós vemos a
parte final da crítica do Dewey, na qual ele afirma não acreditar, haverem coisas como ideias puras ou razão pura. De fato, considerar a antropologia não é capaz de dissolver uma crítica dessa natureza, mas eu gostaria de enfatizar que alguma aproximação ainda assim é possível, e principalmente que quando nós consideramos a antropologia kantiana, não se trata somente de dizer que um pedaço da filosofia kantiana ela está próxima do pragmatismo, mas também permitir uma reaproximação de toda a filosofia kantiana, porque a antropologia pragmática do Kant, ela é o próprio esforço de Kant de fazer com que a sua filosofia transcendental ela encontre um caminho para a via prática. Então, um primeiro exemplo que eu gostaria de abordar é quando Kant, e esse tem relação ao William James, quando Kant ele coloca, então, o uso público da razão como condição para o esclarecimento, como eu mencionei brevemente há pouco, embora ele deixe subentendido que esse discurso ele deve se basear nos fatos, isso não é de modo algum desenvolvido nos seus textos. E se nós resgatarmos, então, a concepção de verdade de James, tentando nos esquivar das caricaturas mais óbvias, e aqui eu acho que é incontornável o artigo da Susan Haack, The Pragmatist Theory of Truth, na qual ela tenta dar uma visão um pouco mais robusta do que seria uma concepção pragmatista da verdade. E se a gente concluir, ou pelo menos aceitar a conclusão da Susan Haack, que a teoria de verdade do James, ela integra elementos correspondencialistas, coerentistas, na medida que ele dirá que verdade não é simplesmente tudo aquilo que possa ser subjetivamente elencado como útil, mas que a verdade é objetivamente tomada como útil justamente porque ela se fundamenta em fatos que não se alteram ao acaso. Nesse caso, então, a gente percebe como a fundamentação de uma teoria pragmática como do uso público da razão, ela beneficia muito uma teoria igualmente, ela se beneficia muito de uma teoria igualmente pragmática da verdade, de modo que toda a literatura produzida em favor dessa teoria pragmática da verdade, e mesmo as críticas feitas a ela, acabam ajudando por enriquecer a construção de uma concepção de razão pública em Kant. Isso porque não se trata apenas de dizer qual é o critério da verdade, mas, sobretudo, quais são os meios práticos de validar esse critério da verdade, o que inclui reflexões epistemológicas, psicológicas, sociais, cuja junção é uma parte importante da maneira pragmática de se pensar teorias, não apenas da verdade, mas teorias de modo geral. Um segundo exemplo que eu gostaria de oferecer em relação a Dewey. Nós sabemos que a aproximação de Dewey com Kant geralmente se dá em relação às teorias de educação. Muito dessa proximidade ela já é possível a partir dos escritos de Kant sobre pedagogia, mas eu gostaria de enfatizar que é apenas na antropologia do Kant que a gente encontra essa ênfase explícita na experiência, calcada numa crítica à educação meramente teórica, ou como Kant diria, escolástica. É claro que o uso que Kant faz do termo experiência ele não pode ser diretamente mapeado ao de Dewey, mas eu acredito que considerar a antropologia juntamente aos escritos pedagógicos do Kant, ela permite de uma maneira muito mais clara evidenciar como, ao menos o diagnóstico a respeito dos fracassos dos métodos exclusivamente teóricos da educação, elas são partilhadas por Dewey e Kant, de modo que nós teríamos aí um novo ponto de partida para considerar a aproximação entre esses autores que, como Honneth disse, fazem parte de uma linhagem em extinção, que pensa a teoria da pedagogia como sendo essencial à teoria da democracia. E, por fim, um exemplo que resgata um pouco do pensamento do Peirce, eu comentei que, embora Kant não oferecesse uma concepção pragmática de verdade, que pudesse ser articulada nessa ideia de construção de uma esfera pública que permitisse o uso público da razão, ele oferece alguns elementos que regulam o uso dessa razão pública. Grande parte dessas reflexões giram em torno da ideia de sensos comuns, que Kant oferece na crítica da faculdade de julgar, que seria um conjunto de máximas que integram tanto reflexões lógicas quanto estéticas da filosofia transcendental do Kant, e que o próprio Kant transpõe para o campo pragmático da sua antropologia. E aqui a gente tem muito em comum
com aquela noção de intrasubjetividade de Peirce, especialmente quando ele fala daquela concepção de comunidade de pesquisadores que a gente vê, por exemplo, no artigo The Fixation of Belief. Nesse caso, eu acredito que não apenas a teoria kantiana ela se beneficia, como naquele caso da teoria de verdade do James, de uma elaboração mais sistemática do que vem a ser comunidade, como creio também que o pensamento persiano, que de qualquer forma já é muito menos hostil ao Kant, ele poderia talvez se beneficiar do caráter normativo da noção de sensos comuns em Kant, na medida que nessa fase madura de Kant a gente tem uma maneira bastante interessante de articular a passagem entre questões de fato, questões de valor, que a gente sabe não se dá com facilidade. A gente vê aí, por exemplo, a obra do Habermas, que se debruçou durante décadas a respeito desse problema. Então, essa é a minha tentativa de apresentar para vocês a antropologia kantiana e com algumas inserções na teoria pragmática e, como todos aqui, fico aberto à possibilidade de discussão. Muito obrigado, gente. Professor Roger, muito obrigado pela sua apresentação. Só eu vou discordar com você num ponto. Não foi uma tentativa, tá? Foi uma abertura real, né, de pensamento para aprofundar esse tema tão rico, né? Vamos dar mais uma olhada aqui nos participantes para ver se o Tobias adentrou, né, para que ele possa apresentar o trabalho dele. Eu não estou vendo aqui o Tobias, acho que ele não está. Também não estou vendo aqui na lista dos Não, né? participantes. Bem, então vamos abrir a perguntas, a questionamentos, a sugestões, a acréscimos. Fiquem à vontade, então, quem desejar. Acho que o pessoal está satisfeito, então, com as informações, né, com as apresentações proferidas, né? Ninguém se manifestou para questionamentos, mas, de qualquer forma, eu agradeço por todos os participantes dessa sessão. Enriqueceu bastante todas as informações, todos os temas foram profundamente importantes e necessários para o acréscimo do nosso conhecimento. Queria saudar aqui meu amigo D'Artagnan, que está presente, né? Se tiver algum questionamento, fica à vontade, Dart. Mas agradecer a vocês, foi, como sempre, muito instigante e insightful do que a gente ouviu até agora, e é sempre uma alegria estar com vocês para aprender um pouco mais. Muito obrigado. Alegria é nossa. Posso fazer uma pergunta, então? Claro, Não sei lógico. se temos tempo, mas, enfim, queria Tem. aproveitar, na verdade. Porque essa oportunidade é muito preciosa e eu tento aprender, mas para mim, que não sou originalmente da filosofia, né? É um pouco desafiador, porque me falta alguma bagagem, alguma referência de história da filosofia, de outros sistemas filosóficos, né? Acabo me concentrando muito mais no sistema do Charles Peirce, mas aí justamente sobre a questão da, da, da lógica, né, da crença, acho que isso acaba tocando em algumas das apresentações, né? O professor Antônio Sérgio falou mais da lógica poética, o professor Roger Torres acabou agora, né, tocando um pouquinho de novo no tema da fixação das crenças do Peirce, e aí eu fico me perguntando um pouquinho, né, do ponto de vista da lógica da crença,
do ponto de vista da abordagem persiana, uma questão que sempre me surge como é que a gente poderia colocar em diálogo com vocês que têm essa relação, essa capacidade de articular modelos e sistemas filosóficos, né, bastante complexos, como é que poderia colocar em diálogo uma abordagem que eu acho que assim a do Peirce é um convite para uma pragmática mais dentro do campo da lógica, da semiótica, da lógica como semiótica também, né? Porque aí já é um tensionamento da própria definição de lógica, com abordagens que às vezes têm outros perfis, né, epistemológicos. Então, e aí para o Júlio, né, que faz isso no diálogo com a ética também, né, também é um pouco a mesma coisa, né, tipo que a ética do Peirce ela tem não é exatamente sobre as ações ou a conduta, né, correto ou errado, mas sobre como criar critérios, né, e aí no sentido bastante normativo de busca pelas condutas, pelos critérios da conduta, enfim. E como é que você relaciona, então, esse projeto desse ano com outros sistemas? Curiosidade de pessoas mesmo que não têm repertório, né? Queria ver como é que vocês encaram esse desafio, que quem sabe futuramente, quando eu tiver, né, capacidade, eu consiga chegar nesse estágio aí também. O professor Tarcísio, ele é muito humilde, porque ele sabe tudo, viu? Ele que está falando que não sabe, mas ele sabe sim, viu? É, professor Roger, professor Antônio, por favor, se desejarem. Só para, digamos assim, dissipar um pouco a curiosidade aí do Tarcísio, no que se relaciona à lógica poética, né? Eu também eu fiquei muito curioso, muito instigado em saber, afinal de contas, como é possível que nós tenhamos a capacidade de criar, né? Seja um artesão, seja um pintor, seja um poeta, seja um técnico, seja um cientista, criar. Como criar, né? Não é apenas pegar peças e encaixar, mas mais do que isso, como a gente vai fazer isso? E justamente esse estado ou estágio de criação é algo completamente nebuloso, algo completamente em desordem e que emerge, simplesmente emerge. E essa emergência, que é algo nebuloso, que implode, né, ela resulta em determinados planos, digamos, que vão se clarificando, porque aí vamos injetando já, na nossa fase, nós vamos injetando ordem nisto. Né? Então, como nós temos essa capacidade? Né? E começar a imaginar. Que a imaginação é como um sonho, né? Uma coisa louca, completamente louca, porque você faz viagens, entendeu? Incertas, indefinidas, indeterminadas. Então, como transferir essa indeterminação para algo de determinado? Né? Aí está a criação. Então, não é a lógica racional que dá conta disso, mas é a lógica da criação que vai dar conta disso, né? Que vai permitir a gente entender como isso é possível. O que, para mim, é inviável e que não dá para decodificar, né, digamos assim, o processo dessa emergência e como eu poderia visualizar ou definir isso. Isso aí é indeterminado, simplesmente.
é indeterminado. Então, é justamente essa instigação, essa curiosidade, que me levou a fazer, então, esta comparação entre o Vico, que fala da fantasia, do fantástico, da ordem do incerto, que é puramente sensitivo, né? E o Peirce, que fala do falibilismo do acaso. E outros pensadores que falam de outras coisas, né? Mas isso está me permitindo cada vez mais apreciar e perceber como esse processo se dá nas artes, na literatura, na música, na ciência, na técnica, etc., e na sociedade, na cultura em geral. Então, isso é muito importante, a gente ter esse conhecimento, esse esclarecimento acerca desse processo de emergência. Perfeito, professor Roger, professor Lucas, querem acrescentar algo? Não, por mim, tranquilo. Você sabe, professor Júlio, eu não queria fazer uma pergunta para os professores, mas é só uma constatação. Eu sou bastante novo em Peirce, em pragmatismo, mas é impressionante a quantidade de autores e de disciplinas que dialogam com esse autor. Quer dizer, atrai para a gente que estuda filosofia. Eu estou no quarto semestre da São Bento, né? Para quem eu não me apresentei, um desejo de conhecer um pouco mais do autor, porque é uma coisa espetacular, né? O professor Antônio, quando falou de Vico, eu gosto muito de Vico, eu não tinha ideia que podia haver algum tipo de relação. Em Kant eu conheci um pouco, mas é absolutamente fabuloso essa quantidade de diálogo. Eu queria agradecê-los pela manhã tão instrutiva, né? Não é uma pergunta, como eu disse, é só uma constatação, né? Imagina, Vinícius, a gente que agradece e você tem toda a razão. Peirce, como foi um pensador muito grande, né? Ele possibilitou diálogo em quase absolutamente tudo, né? Você vai para as ciências normativas dele, que envolvem a ética, a estética e a lógica, disso daí você pode abrir uma teia muito grande, né, de comunicação com outras disciplinas, né, e tudo, né? Você tem toda a razão, eu acho que é isso mesmo. E brevemente também, só respondendo ao professor Tarcísio, é isso mesmo, viu, Tarcísio? Você falou da ética, né? Eu quis, como o Vinícius mesmo notou, eu quis criar um início de conversa entre Boécio e Peirce, de culturas e ambientes, né? Absolutamente diferentes, né? Para mostrar que, na ética, o Peirce também acreditava que a busca da verdade e a prática ética estavam intrinsecamente ligadas, né? E que agir esteticamente envolvia não apenas ações convencionais, mas também a adesão a regras de investigação científica, né? E a busca sincera da verdade em colaboração com outros elementos possibilita, aí voltando a Boécio, possibilita que a compreensão desterre elementos desnecessários e absorva questões e compreensões da vida que abram portas para uma vida feliz, né? Eu acho que essa conjugação acho que é possível. Foi um início. Eu só estou respondendo. Perguntou sobre a ética, né, em Peirce, que está ligada às investigações, né, ao pragmatismo. Eu gosto muito eu acho que o Vinícius
o Dart, com certeza, já ouviu também, o Lucas também. O professor Ivo sempre remonta a uma frase que Percy sempre relembrava, né, do Evangelho, que você os conhecerá através de seus frutos, né? Então, isso também é um mote do pragmatismo, né? Que o que aparece pelo lado de fora é o que está do lado de dentro, né? Ou melhor, aquilo que está do lado de dentro aparece pelas ações, pelas condutas, etc., né? Então, eu acho que esse caminho de abordagem da ética prussiana é bastante interessante para estudos futuros, e me encanta bastante. A admirabilidade desse tema, para mim, é bastante valoroso. Agradeço aí o questionamento, deixou aí a apresentação mais rica, viu, Tarcísio? O Vinícius também, né? Se alguém tiver mais algum questionamento, por favor. Eu acho que não. A gente está um pouco mais tranquilo agora. Até peço desculpas de eu ter corrido tanto na minha apresentação, mas é que eu estava tentando fazer no tempo correto, né? Mas com a falta do nosso amigo e professor Tobias, por algum imprevisto que ele deve ter tido, a gente teve esse tempo aí sobrando, né? De qualquer forma, se não tiver mais nenhum questionamento, eu vou agradecer a todos que assistiram até o momento, todos os participantes. Foi muito valioso, deixou, como eu disse já no início, eu já sabia que isso ia acontecer, deixou nosso pensamento e nossa construção mental filosófica muito mais consistente. Tá? Lucas, eu acho que a gente pode encerrar a gravação, né? E tomar aí uma água, almoçar para as apresentações da tarde, tá? Que eu acho que vão ser muito valiosas.